Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e hoje eu converso com a astrônoma Iana Martins. Oi, gente. E a internacionalista Beatriz Alves. Oi, pessoal, tudo bem? Nesse episódio, vamos falar sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia e seus impactos. E, no segundo bloco, vamos falar sobre a publicação do relatório mais recente do IPCC. Então, vamos direto para o primeiro bloco. Muito bem, se você não estava preso dentro de uma caverna nessa última semana, em algum lugar que não tem televisão, energia elétrica ou coisa do tipo, você com certeza viu muitas notícias sobre a invasão da Ucrânia. E eu fico até chateado de chamar a guerra da Ucrânia, né? É a guerra que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Mas, Bia, nos explique um pouco mais o que está rolando. Vamos lá. Bastante desafiador aí o pedido, mas vou tentar. Bom, realmente, como você falou, Luciano, se as pessoas não estavam em alguma caverna, todo mundo está sabendo, então, desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ele começou no dia 24 de fevereiro, depois que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele fez um anúncio televisionado anunciando o início de uma ação militar especial lá na Ucrânia. Esse conflito, ele é bastante complexo e bastante plural em todos os sentidos, tanto nos fatores que levaram a ele, mas também no seu desenrolar, no que tem acontecido e também nos seus possíveis efeitos. O Putin, quando fez o anúncio dessa ação militar, ele justificou a sua ação dizendo que ele estaria protegendo populações de regiões separatistas, além de também está lutando contra uma aparente desnazificação, buscando uma desnazificação da Ucrânia. Os antecedentes desse conflito, eles são muito diversos. A gente pode traçar eles historicamente há séculos atrás. Existe uma relação territorial e histórica muito grande entre esses dois países, mas também existem questões mais contemporâneas. A gente pode citar, por exemplo, a anexação russa da Crimeia em 2014 e a aproximação que teve da Ucrânia recentemente com a OTAN e que levou, então, a essas tropas russas chegando na fronteira no final de 2021 e culminou, enfim, nessa invasão agora em fevereiro. Muito tem se falado sobre isso, como você disse, assim, tá em todos os jornais, tá em todos os twitters, muita gente comentando, tem pessoas fazendo acompanhamentos diários sobre essa situação. Então, aqui no Meandros a gente pensou, então, em trazer temas um pouco mais específicos relacionados a esse conflito. A gente vai trazer um pouco um olhar sobre a questão energética, um olhar também sobre a questão alimentar, que é um pouco da minha área de estudo, e também um pouquinho sobre conflitos espaciais que estão relacionados a essa situação. Em relação à questão energética, é importante a gente ter em mente que a Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de petróleo e de gás natural, e boa parte, inclusive, dessas exportações de gás natural são direcionadas para os países europeus. Então a gente não pode deixar de considerar que o conflito em si, todas as suas consequências, por exemplo, as sanções econômicas que estão sendo impostas ao país, vão afetar esse fluxo. A gente já vê, por exemplo, uma alta significativa no valor do barril de petróleo, né? É uma excelente forma aí da gente começar essa discussão e aí pensando um pouco mais nessas questões energéticas e toda a geopolítica associada a isso, a gente convidou a Natana Garcês, mestra em Economia Política Internacional e doutoranda em Relações Internacionais com atuação na área de Geopolítica da Energia. Primeiro vamos sair do espaço ucraniano e vamos até a União Europeia. Hoje, a União Europeia é um espaço extremamente dependente da energia russa para a manutenção dos seus níveis de reservatórios energéticos. Ela recebe hoje quase 40% de seu gás da Rússia e é nesse contexto em que o projeto do gasoduto Nord Stream 2 entra no debate. O gasoduto, que vai da Rússia até a Alemanha, foi construído a partir de uma joint venture entre diversas empresas europeias e russas e foi finalizado no último ano. Esse gasoduto ele pode aumentar a dependência energética da União Europeia pelo gás russo em até 10%, fazendo com que 50% do gás natural que chega na União Europeia seja vindo da Rússia. Ao passo em que a Rússia enxergou isso como de uma forma positiva, o projeto ele passou a receber a atenção negativa dos Estados Unidos, que se tornaram nos últimos anos grandes exportadores de combustíveis fósseis. Por diversas vezes, o governo Biden se posicionou pedindo que a Alemanha abandonasse o projeto e essa posição ela coincide justamente com o avanço da OTAN na Eurásia, se aproximando ali da Ucrânia, onde a OTAN chegou a fazer exercícios em mares territoriais no ano passado. A Rússia, por sua vez, ela entendeu isso como uma ameaça
ameaça à sua segurança. E a Ucrânia, ela tinha seus próprios interesses na aproximação com a OTAN. Nesse sentido, ao longo do último ano, as tensões se escalaram até a última semana, quando a Rússia reconheceu as repúblicas separatistas a leste da Ucrânia e enviou tropas para o território russo. Mas o que isso tem a ver com a energia, né? Bom, a repercussão foi negativa mundialmente e a União Europeia e Estados Unidos se posicionaram contra os russos. Sanções foram realizadas em conjunto e apoio militar e logístico foram enviados também para a Ucrânia. No entanto, o governo Biden ele tem ativamente procurado ampliar o escopo dos ataques econômicos à Rússia, incentivando um boicote maior ao maior setor produtivo russo, que, coincidentemente ou não, é o setor energético russo. Nos últimos dias, nós vimos a suspensão da certificação do Nord Stream 2, feita pela Alemanha, assim como outras autossanções de diversas empresas europeias que decidiram desistir dos seus investimentos em projetos com empresas de energia russa. No entanto, essas sanções não são de longo prazo ou mais incisivas, porque hoje a União Europeia vive uma situação onde seus níveis de seus reservatórios estão baixos e ainda tem umas 3 semanas até o fim do inverno. A verdade é que a gente não sabe se essas sanções elas vão aumentar ou não ao longo das próximas semanas. Mas é possível já definir que a Ucrânia ela se tornou o estopim para uma disputa que é mais econômica envolvendo Rússia e Estados Unidos. E nesse ponto, vai ganhar quem conseguir utilizar o conflito a seu favor e conquistar o mercado de energia europeu. Pois é, vamos ver como é que vai ficar esse futuro aí, são muitas questões realmente envolvidas. A parte da questão energética que a Natana comentou é uma das diversas lentes a partir da qual a gente pode entender essa situação. E um outro elemento muito relevante, né, é a questão do comércio internacional de bens agroalimentares, como eu comentei, trazendo um pouquinho aqui dessa questão sobre os alimentos. Esse é um assunto que eu estudo um pouquinho mais, a área de segurança alimentar, e que eu gostaria muito de trazer aqui para vocês. A gente tem que pensar que a Ucrânia e a Rússia, eles são países muito relevantes para esse comércio de commodities. Eles, por exemplo, juntos respondem por 1/4 da exportação global de trigo e em 2022 eles representaram 14% das exportações globais de milho. Eu queria só lembrar, a Bia falou a respeito da exportação de trigo. O trigo ele é matéria-prima do nosso pãozinho de cada dia, né, gente? Então, qualquer variação no preço do trigo, ele pode ter uma repercussão muito grande. A gente está tratando de um conflito que está acontecendo no leste europeu, mas a gente vai ser impactado também, né? Infelizmente. Exatamente. E assim, tem vários estudos na área de RI, de relações internacionais, de ciências sociais, algumas agências da ONU também já indicam isso, que tem uma relação muito próxima entre essa questão alimentar e a ocorrência de conflito. Então, essa parte dos alimentos, ela é muito central para questões de política e de segurança internacional também. A gente tem que levar isso em consideração. Esse conflito que acontece, então, entre a Rússia e a Ucrânia, ele pode ter impactos muito grandes, né, dentro dessa parte dos alimentos. Pode impactar, por exemplo, nas exportações, em termos logísticos, por exemplo, de você conseguir ter acesso para escoar essa produção. As sanções econômicas, elas podem afetar também a movimentação financeira da Rússia e, consequentemente, todo esse comércio internacional. E, além disso, a gente pode observar também um aumento nos preços dessas commodities, que, como a Iana comentou, vai acabar gerando um aumento no preço do produto final que vai chegar ao consumidor. Além disso, é muito importante a gente comentar a questão dos fertilizantes. A Rússia ela é um dos maiores exportadores de fertilizantes do mundo e esse conflito pode levar a um aumento no preço e acaba impactando diretamente aqueles países que dependem deles para as suas plantações. Inclusive, o Brasil pode ser afetado com essa questão dos fertilizantes. A gente pode mencionar, por exemplo, que em 2021, 22% das importações brasileiras de fertilizantes vieram da Rússia. Então, isso representou a maior porção dentre todos os países dos quais o Brasil importa fertilizantes, né? E é muito importante a gente também pensar um pouco dessa dependência brasileira dos fertilizantes estrangeiros. Atualmente, o Brasil importa cerca de 85% do fertilizante que é usado aqui, também com processos internos. Então, a gente pode mencionar, por exemplo, o fechamento e a venda de fábricas de fertilizantes nitrogenados que eram da Petrobras e que foram ou vendidas ou fechadas e acabaram impactando e gerando também toda essa dependência do produto externo, né, que tem aqui no país. Como a Bia introduziu no começo, a gente também falar um pouco da Estação Espacial Internacional, que é um projeto colaborativo. Mas, Iana, explica um pouquinho mais pra gente como é que estão essas questões da ISS. Pois é, agora a gente parte para o terceiro ponto, né? Nós falamos aí da questão energética, alimentar, e aí eu queria trazer esse terceiro ponto, que é a questão espacial, que uma das prometidas sanções dos Estados Unidos em relação à Rússia é na temática espacial.
E algo que tem sido bem debatido se isso vai impactar a Estação Espacial Internacional, a ISS, né, que é esse marco da cooperação internacional entre esses países no pós-Guerra Fria. A estação ela é basicamente um laboratório em órbita que desenvolve algumas pesquisas aí nas mais diversas áreas, queria ressaltar as de física, medicina, meteoro, enfim. E ela serve como local de teste também para futuras missões de maiores distâncias, como por exemplo para a Lua e Marte. Só que acontece que a ISS ela é uma missão realmente colaborativa entre as agências espaciais dos Estados Unidos, a NASA, a Agência Espacial da Rússia, a Roscosmos, da Europa, que é a ESA, do Japão, que é a JAXA, e do Canadá, que é a CSA. Sendo que é basicamente uma relação de simbiose, tá? E a ISS, ela não consegue funcionar sem a parceria principal entre os Estados Unidos e a Rússia. E queria ressaltar que não é a primeira vez que nós temos uma problemática, assim, envolvendo a ISS, porque em 2014, quando a Rússia anexou o território da Crimeia, os Estados Unidos aplicaram sanções, né, como também estão prometendo agora, e a Rússia respondeu dizendo que não iria mais prolongar a colaboração na ISS, finalizando esse vínculo aí em 2024. Mas, assim como todos os outros aspectos, né, desse conflito, a situação não é nada trivial, gente, porque tem desdobramentos que vão impactar no futuro da pesquisa, da segurança e da exploração espacial, né, inclusive promovendo aí uma possível colaboração entre a Rússia e a China, o que provavelmente vai causar uma certa dor de cabeça aos Estados Unidos aí em algum momento. Muito bem, nesse sentido, a gente resolveu também trazer uma convidada para conversar um pouquinho mais e explicar pra gente mais alguns detalhes, que é a Mariela Patti, que é mestra em Educação Científica e divulgadora de astronomia no Twitter e no projeto Céu Profundo. A questão é que a estação ela é dividida em dois grandes segmentos, que é um lado americano e um lado russo. O que aconteceu foi, assim que a guerra foi declarada, o Joe Biden, que é o presidente americano, disse que as sanções que ele estava impondo iam degradar a indústria aeroespacial russa, incluindo o programa espacial. E aí foi isso que bastou para o diretor da Agência Espacial Russa, o Dmitry Rogozin, fosse para o Twitter responder com uma série de posts cheios de sarcasmo e algumas ameaças. E a parte que deixou todo mundo apreensivo foi quando ele falou sobre a cooperação entre Estados Unidos e Rússia na manutenção da estação espacial. E ele ressaltou, ele lembrou, né, que as manobras de correção da órbita da estação, que inclui deixar a estação na órbita correta para ela não decair, prevenir colisões com lixo espacial e posicionar a estação para chegada, partida e acoplagem das cápsulas. Toda essa movimentação é feita pelos motores, pelo sistema de propulsão russo, que fica no segmento russo da estação, no módulo de serviço que a gente chama de Zvezda. E aí ele disse assim: quem vai salvar a estação de uma queda descontrolada sobre os Estados Unidos ou na Europa se você, no caso Estados Unidos, bloquear nossa cooperação? Podemos também jogar a estrutura de 500 toneladas sobre a Índia ou a China. Você quer ameaçá-las com essa possibilidade? Ou seja, é uma ameaça que seria muito grave se houvesse a possibilidade disso acontecer, mas acho que é só uma fala midiática, né? Não vai acontecer, a Rússia não vai jogar a estação espacial de volta na Terra, isso acho que a gente pode ficar tranquilo que não vai acontecer. A verdade é que em relação à estação, a cooperação espacial sempre foi poupada das eventuais tensões e boicotes entre Estados Unidos e Rússia. E até agora, isso pode mudar a qualquer momento, até onde a gente sabe, as atividades científicas e de manutenção continuam acontecendo normalmente, mesmo depois das declarações do Rogozin. E a NASA já declarou que continua trabalhando com todos os parceiros internacionais, incluindo a Roscosmos, para garantir a segurança e a operacionalidade da estação. E aí eles dizem, não há planos de mudanças nas atividades de apoio que a agência oferece, tanto para operações permanentes em órbita, quanto para instalações terrestres. Ou seja, por enquanto, continua tudo igual, tudo funcionando, mas eles vão ter que resolver esse impasse de um jeito ou de outro, porque os planos são de que a estação permaneça funcionando até 2031. Eu acho que o que pode acontecer é uma aceleração nos projetos de construção de outras estações que vão, de certo modo, substituir a Estação Espacial
Espacial Internacional. Algumas estações que são parcerias público-privadas com os países, por exemplo, Estados Unidos, e especialmente da estação russa, que deve começar a ser construída, é o plano, né? Em 2025, a sigla dela é ROSS, não sei se a gente pode chamar de ROS, mas eu acho que talvez a Rússia adiante o começo desse projeto, né? Então a gente pode ficar tranquilo, porque a Rússia não vai derrubar a Estação Espacial Internacional, mas qual vai ser a dinâmica de funcionamento da estação nos próximos anos é algo que a gente só vai saber mais pra frente. Bom, acho que a gente trouxe alguns pontos bem interessantes aqui para discussão, coisas que talvez não tiveram tão destaque na mídia e com um aspecto bem interessante trazendo especialistas para tratar sobre isso. Mas falando um pouquinho mais de política, né, e falando de geopolítica para valer, a gente sempre fala que na geopolítica é tudo muito pragmático, né? Então a gente estava falando de commodity, de comércio e todas essas coisas. Quando a gente está aqui no Brasil, a gente fala de agronegócio e a China vai parar de comprar tudo do Brasil, soja, carne e tudo mais. É totalmente pragmático. E também tem muita relação, por exemplo, com países que são claramente ditaduras e que os outros países não cortam relações por pragmatismo geopolítico. Então, a gente tem que entender que isso não é videogame, a gente tem que parar com esse negócio de criar lado, qual que é o bom, qual que é o ruim. No começo aqui desse bloco eu falei que a guerra está sendo feita pela Rússia dentro da Ucrânia, e isso acho que é um fato, mas a gente sabe que a Ucrânia também tem um monte de problemas. Óbvio que isso não justifica uma invasão e um ataque, nada justifica uma invasão e um ataque. A gente sempre tem que ter em mente que o diálogo é a coisa mais importante para a gente fazer e chegar a resolver os problemas, mas a gente sabe que é assim que funciona, né? A geopolítica e os grandes impérios fazem isso. Os Estados Unidos cansou de fazer isso nos últimos anos. A gente não critica tanto quanto. Muito também porque a gente faz parte dessa mídia ocidental e a gente é bombardeado por isso o tempo todo, por essas informações. Aqui acho que a grande ideia é não criar em lado, não ficar, eu sou de tal lado. Foca no problema, foca em como a gente pode resolver ele e as consequências disso em várias escalas, tanto para quem tá na Ucrânia, quanto para quem tá na Europa, quanto para quem tá no mundo todo e como isso pode impactar, né? No próximo bloco a gente vai falar sobre mudanças climáticas e aí quando a gente vê que a gente não consegue resolver um conflito de influência geopolítica ali de uma região, de um país imperialista, a gente fica assim, pô, será que a gente vai conseguir resolver um problema mundial, sabe? Sentar na mesa e conversar de forma civilizada para resolver um problema mundial que tá batendo a porta. No outro programa a Bia pode falar mais pra gente potenciais caminhos que isso vai tomar, né? Nesse segundo bloco vamos falar sobre a publicação do relatório mais recente do IPCC. Iana, nos explique o que está acontecendo. Então, é uma tristeza que em 2022 eu tenha que começar falando que mudança climática é um fato científico, né? Porque ainda tem gente que questiona isso. Mas vamos lá, é a realidade, né? E a gente sabe que as mudanças climáticas, elas são causadas principalmente por ações humanas, né? E já estão causando alterações que nós podemos sentir hoje. E como é que a gente pode afirmar isso, né? Principalmente através de compilações feitas aí pelo IPCC e outras instituições nesse estilo. Mas eu queria falar primeiro, o que é o IPCC, né? Esse monte de letrinha. O IPCC é um painel intergovernamental para mudanças climáticas. É uma organização que está no guarda-chuva da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ele foi criado em 1988, então olhem só, a gente está debatendo isso desde 1988 e, infelizmente, nós não avançamos muito ainda, né? E hoje, o IPCC, ele conta com 195 Estados-membros. O objetivo dele, principalmente, é organizar e compilar informações importantes a respeito do que a ciência sabe hoje em dia sobre mudanças climáticas, e ele serve como uma forma de assessoramento, né, aos nossos tomadores de decisões. O IPCC, ele publica relatórios super completos, e assim, quando eu falo completos, são realmente muito completos, gigantescos, e por ser um tema muito complexo e bastante interdisciplinar, é necessário dividir essa publicação em diferentes subtemas, né, que a gente chama de grupos de trabalho. O relatório mais recente, ele foi lançado na semana passada, e foi o sexto publicado pelo IPCC. Vale lembrar que ele está sendo publicado desde o século passado, né, na década de 90. É do grupo de trabalho de impactos, adaptação e vulnerabilidade, né? E o que isso significa? Ele traz uma abordagem mais social e econômica das mudanças climáticas, tanto aplicados à fauna, flora, como
ao ser humano em si. E uma coisa que eu achei interessantíssima e que eu tenho visto ser comentado a respeito desse relatório é a respeito da linguagem. Se você já leu em algum momento na sua vida um texto científico ou assistiu uma palestra que fosse mais especializada, você percebeu que a ciência tem uma linguagem que ela é muito específica, né? A gente tem uma linguagem bem direta, não usa tantos adjetivos, enfim. O interessante desses relatórios do IPCC é que eles estão trazendo uma mudança nessa linguagem, né? Eles estão trazendo uma linguagem que ela é mais apelativa, digamos assim, mas é perfeitamente compreensível com a gravidade do problema que a gente está passando, né? Muita gente considera até um tanto alarmista, mas eu acho que nós temos uma cultura de achar que as mudanças climáticas, elas parecem algo muito distante, né? Uma coisa que a gente vai ter que enfrentar em algumas décadas ou séculos. E isso não é verdade, porque as consequências desse fenômeno estão cada vez mais próximas da gente e é bastante nesse sentido o foco do relatório. A gente sabe o quão grave já é a situação que a gente está vivendo, né? E os relatórios do IPCC têm trazido isso cada vez mais de forma clara, né? Escancarada, assim, que é pra ver se a gente entende. E também acho que a Iana falou certo, de ter uma melhor capacidade de convencimento, ainda mais pensando em mídia social, que o pessoal não fica tomando todos os cuidados de como que vai escrever pra convencer os outros. Na verdade, é bem apelativo o máximo possível e tem que competir com isso. Mas então, assim, pra detalhar um pouquinho mais o relatório, a gente convidou a Karina Lima, que é mestra em Geografia e doutoranda em Climatologia e divulgadora científica. Já na primeira parte, no primeiro grupo de trabalho, a gente tinha tido a seguinte frase: é inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, oceanos e continentes. Então, o uso da palavra inequívoco é muito importante, porque o relatório, para mim, o que mais mudou neste relatório, em comparação com os outros, é a mudança no tom. Ele realmente é incisivo e convida à ação. Então, ele basicamente está dizendo: a gente não tem mais tempo para ficar debatendo isso, a ciência já provou que o homem está aquecendo a Terra, então agora a gente precisa agir. E rápido. Também se tornou evidente, né, que o grau de urgência é maior do que o avaliado anteriormente no R5. Como é um relatório muito extenso e com muita informação, chega a ser até difícil destacar poucos pontos principais, tem muita coisa importante, mas alguns deles, né? As mudanças climáticas induzidas pelo homem incluem eventos extremos mais frequentes e intensos. Isso já está causando impactos com perdas e danos às pessoas e à natureza, e se observa que realmente pessoas e sistemas mais vulneráveis são mais afetados. Por exemplo, o número de mortes por secas, enchentes e tempestades foi 15 vezes maior na última década nas regiões mais vulneráveis, se comparado a regiões menos vulneráveis. E atualmente, cerca de 3,6 bilhões de pessoas vivem em contextos de extrema vulnerabilidade às mudanças climáticas. O relatório também afirma que ações de curto prazo para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius reduziriam bastante as perdas e danos projetados em comparação com níveis mais altos de aquecimento. Mas não é possível eliminar todos os danos. Infelizmente existem limites, e quanto maior o incremento na temperatura, pior é o nosso cenário. O relatório ele deixa bem claro que o nosso atual modelo de desenvolvimento é insustentável e a gente precisa partir para uma transição, para um desenvolvimento resiliente ao clima, que apoie a saúde planetária, humana e dos ecossistemas. Para isso, a gente tem que começar reconhecendo que os riscos climáticos são reais. Isso vai fortalecer ações necessárias à redução de riscos, ações de mitigação, de adaptação. E isso só vai ser viabilizado por meio de escolhas que promovam um desenvolvimento inclusivo, que priorize redução de riscos, equidade e justiça. Então, justiça climática é um ponto-chave. A gente precisa ter múltiplos atores envolvidos nessa tarefa, a gente precisa dos governos em todas as suas esferas, trabalhando junto às comunidades, órgãos educacionais, instituições científicas, mídia, investidores. E nesse processo a gente precisa desenvolver parcerias com grupos marginalizados. O Brasil e a América do Sul, em geral, é uma região altamente exposta e vulnerável às mudanças do clima. Isso é amplificado, pela desigualdade, pobreza, crescimento populacional, uso do solo, em particular o desmatamento, consequentemente temos perda de biodiversidade. A floresta amazônica ela é muito afetada, muito vulnerável à seca, e ela já está sendo impactada por secas e temperaturas altas observadas, e parte disso já pode ser sim atribuído à mudança do clima.
o Nordeste brasileiro está secando por mudanças nos padrões de precipitação e se projeta uma diminuição da pluviosidade geral em grande parte do Brasil. Mas, em compensação, deve aumentar o número de eventos extremos de chuva, ou seja, é uma chuva que ela não está bem distribuída durante o ano. A gente vai ter uma diminuição das chuvas no geral e quando essa chuva vier, muitas vezes ela vai estar em forma de tempestade severa, de evento extremo. E aí a gente aumenta a nossa chance de enchente, de deslizamento, de desastres em geral. Deve ter um aumento de doenças transmitidas por vetores, como dengue, zika, e o aumento também de dias com a perigosa combinação de altas temperaturas e muita umidade. Essa é uma condição de muito risco para as pessoas, para os animais, e não só pessoas em grupo de risco, mas até mesmo pessoas saudáveis. E se as emissões continuarem a aumentar, as mortes por calor no Brasil tendem a aumentar em 3% até 2050 e 8% até 2090. Agora, se a gente conseguir diminuir rapidamente as emissões, a gente pode limitar isso a 2%. Ou seja, a gente não pode eliminar todos os danos, todos os prejuízos, a gente pode limitar. E acho que o principal da gente levar disso tudo é que, sim, a gente já perdeu muito, mas a gente pode evitar cenários piores, a gente ainda pode evitar perder outras coisas. Então, os riscos são altos, nosso tempo está ficando escasso, mas a gente não pode ceder ao fatalismo, a gente precisa realmente agir. A gente ainda pode evitar cenários piores e a mensagem que fica, a mensagem de conclusão é, a começar de hoje, cada ação, cada decisão importa. Então, nós temos que agir. 3 coisas, assim, me chamaram bastante atenção no relatório. A primeira delas é que ele é bem enfático nas colocações que ele faz a respeito dessa interdependência, né, que existe entre a sociedade humana e os ecossistemas, mostrar que a gente não consegue considerar as duas coisas separadas, tá tudo junto, né? E isso é, para mim, uma peça central para que a gente pense em políticas públicas adequadas para lidar com essas situações. Um dos pontos que é tratado no relatório e que eu queria trazer aqui novamente é a questão alimentar. Então, a gente no passado, na década de 70, por exemplo, nós já passamos por crises alimentares que tinham como um dos fatores problemas nas suas plantações geradas por eventos climáticos, como secas ou chuvas intensas. Então, a perspectiva de que haja um aumento desses eventos climáticos extremos e que haja uma mudança climática muito significativa, ela acende um alerta para esses impactos futuros na segurança alimentar na população de diversos países, que pode ser afetada direta ou indiretamente por isso. A gente pode citar, por exemplo, o caso do Brasil, novamente, né, que pode vivenciar uma queda na produção de arroz, uma queda na produção de trigo, de milho, justamente causado pelo aumento da temperatura e consequente, né, dessas mudanças climáticas. É importante a gente destacar também que avançar com plantação para plantar commodity também não é uma boa ideia para melhorar a situação. A gente sabe muito bem as consequências dos desmatamentos para as mudanças climáticas, né? E, finalmente, eu acho que um último ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é como que o relatório trouxe conversa muito com a conversa que a gente teve aqui no Meandros, no episódio 2, sobre a situação das chuvas em Petrópolis. Então, esse documento, ele deixa muito clara essa necessidade que a gente apontou no episódio 2 também, da gente pensar essa convergência entre a ciência e a política, da gente usar esses dados, usar o que está sendo produzido cientificamente para guiar políticas públicas que sejam, de fato, eficientes e que sejam capazes de construir uma resiliência, né, que é necessária para a gente ou evitar ou minimamente mitigar os efeitos dessas ocorrências climáticas, né? Todas essas questões me trouxeram na mente um livro do Jagged Diamond, que é O Colapso, que é um livro muito interessante que fala como civilizações antigas entraram em colapso, principalmente por mudanças climáticas, aí coloca alguns outros fatores, como que cada uma dessas populações respondeu, né? São bons exemplos, assim, tiveram civilizações que entraram em colapso e não existem mais, como a civilização da Ilha de Páscoa e alguns outros, assim, mas ele traz um exemplo de sucesso, como por exemplo o Japão, que identificou por volta de 1600, 1700 que estava desmatando demais e começaram a reflorestar. Tem vários outros exemplos, são bem interessantes e ele traz algumas perspectivas para o futuro também, então acho que é interessante a gente pensar um pouquinho mais nisso, assim. É fato, vão ter impactos, as mudanças climáticas vão ter impacto na forma como a gente produz alimento e na forma como a gente consome, né, consequentemente. Pois é, o ponto final que eu queria deixar é que o relatório do IPCC, ele explanou ainda mais como a situação climática do nosso planeta está ruim, né? E isso se manifesta de uma forma que escancara e maximiza as desigualdades sociais e econômicas que já estão presentes no cenário atual. E nós sabemos que algumas mudanças, elas são irreversíveis. O planeta já aqueceu 1 grau e a gente está tentando lutar para que
ele não aqueça tão mais nas próximas décadas e nos próximos séculos. Mas isso não quer dizer que nós não possamos agir para diminuir os impactos no futuro, né? Então eu queria trazer alguns pontos para a gente pensar a respeito, que é de atitudes individuais versus ações coletivas, né? Muita gente acha que é basicamente um trabalho de formiguinha, né? Que, se você recicla seu lixo, se você planta algumas árvores e tal, isso não vai fazer diferença. Mas honestamente, eu prefiro acreditar que as mudanças grandes, elas são feitas a partir de pessoas que em algum momento se mexeram para fazer algo. Então, é óbvio que você reciclar seu lixo não vai fazer diferença enquanto a gente está emitindo metano através de centenas e milhares e milhões de cabeças de gado. Mas eu acho que isso fala muito sobre o que a gente realmente pode fazer na prática, né? É a questão das eleições. A gente tem eleições esse ano e eu acho que a gente pode considerar candidatos e candidatas que tenham o colapso climático, as mudanças climáticas, como uma pauta muito importante, né, no seu programa de governo. Então não dá mais pra gente eleger gente que minimize esse tipo de coisa, porque como a gente falou durante o bloco, as mudanças climáticas estão relacionadas a tudo, a alimentação, a desigualdade de renda e, consequentemente, esse tipo de tragédia que aconteceu, como em Petrópolis, e a Bia falou, isso vai ser mais frequente. Então vamos pensar melhor em quem a gente vai votar. Esse ano é um ano importante aí, a gente tem que pensar bem realmente em quem vai votar e ter essas pautas em mente. Acho que a gente precisa entender também essas questões do esforço individual, né, Iana? Normalmente fala, pra que você vai fazer isso se ninguém faz? Tipo, cada um tem que fazer a sua parte, mas também retoma bastante uma questão do quão a gente não vive em sociedade, né? A gente só vive aglomerado no mesmo lugar, né? E interage porque tem que interagir. Mas a gente não vive em sociedade, a gente precisa entender que algumas mudanças começam com uma pessoa e isso passa para grupos no entorno, né? Seja você fazendo parte da igreja, seja você fazendo parte ali de uma associação de bairro ou de um condomínio, isso, você participando, interagindo e propondo mudanças podem fazer isso ter uma escala maior. Então, a gente tem, acho que isso é para outro programa nosso, que é discutir o quão a gente não interage entre as pessoas e o quão doente está a nossa sociedade pensando mais isso em questão, né? Muito bem, começando as recomendações, eu vou recomendar um texto que eu acho que é uma boa provocação, muito nesse segundo bloco que a gente falou das mudanças climáticas, do relatório do IPCC, que é intitulado E se parássemos de fingir, do romancista Jonathan Franzen, publicado originalmente na The New Yorker, e foi traduzido e publicado pela Piauí. O link vai estar no post. E é bem interessante esse texto porque ele é bem isso, assim, o título, ele tá falando de mudança climática e ele joga na cara, assim, galera, a gente tá falando de mudar e tá uma discussão muito incipiente, né, a gente não avança nem nisso, pra tentar mitigar de alguma forma, mas ele fala, e se já não der tempo? E se a gente tiver que só pensar em como sobreviver, né? Mas é uma provocação boa, inclusive para fazer a gente se movimentar logo. E acho bem interessante. E é bom porque ele escreve bem, né? Então, a gente estava falando do relatório do IPCC indo cada vez mais nesse sentido de convencimento e numa linguagem mais acessível, mais direta. Eu acho que um texto de um romancista é uma boa pedida. A minha recomendação vai um pouco na linha de assuntos não tão leves assim, mas é para quem quiser conhecer um pouquinho mais da comunidade acadêmica de Relações Internacionais aqui no Brasil. Está acontecendo desde ontem, do dia 2 e vai até o dia 11, lives diárias no Instagram da Fernanda Magnota, que é doutora em RI e pesquisadora também do Centro Brasileiro de RI, com vários nomes dessa comunidade. Então, professores e pesquisadores, eles estão se juntando e eles vão fazer essas lives diárias falando um pouco mais sobre o conflito, né, da Rússia com a Ucrânia, a partir de diferentes perspectivas. Então, um dia vai se falar sobre a política internacional, um dia vai se falar sobre o Brasil, um dia vai se falar sobre a política externa, enfim, eu acho que é uma maneira muito interessante não só de entender um pouco mais o conflito, mas conhecer um pouquinho mais dessa comunidade que está crescendo cada vez mais aqui no nosso país. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link para o Twitter da Fernanda, onde vocês conseguem ver a programação completa de todos os dias de live até o dia 11. Hoje eu vou trazer 2 recomendações, mas eu prometo ser bem breve. A primeira é uma recomendação bastante pesada, que
é um livro chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. A Svetlana, ela, só para vocês entenderem a qualidade, ela ganhou um Nobel de Literatura em 2015 e ela fez esse livro, é basicamente um compilado de histórias de mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial, né, pelo Exército Vermelho, e é um livro que conta uma perspectiva que a gente não imagina de guerra, né? Eu acho que muita gente fala de guerra de forma tão superficial e banal, e quando a gente entende coisas que não são tão vistas, se torna muito mais assustador, né? E mais real, na verdade. Então, recomendo demais esse livro, foi um dos livros mais maravilhosos que eu já li. E a segunda recomendação é um podcast que se chama Tortinha de Climão, especialmente o episódio 7, que fala sobre o IPCC. O Tortinha de Climão, ele é feito pela Marina Monteiro. Vocês podem encontrar aí nas redes sociais. A arroba dela é Maideia, M-A-H Ideia. E a Marina, ela tem uma didática, assim, incrível, maravilhosa, a forma como ela aborda os assuntos, e são episódios curtinhos, então super dá pra maratonar, porque ele começou há pouco tempo também, e é muito bacana mesmo. Então, minhas 2 recomendações de hoje são essas. Muito bem, então assim, terminamos nosso 3º episódio. Muito obrigado a todo mundo que está conosco. Tchau, gente. Falar nada hoje não. Vacina, tem que continuar vacinando, né, Ana? É verdade. Quem não foi se vacinar, gente, eu espero que o Zé Gotinha bote vacina em vocês, assim, com uma zarabatana. Mas vão tomar suas doses de reforço, por favor. Tchau, gente. Foi um prazer enorme estar aqui no Meandros pela primeira vez. E eu já tô morrendo de ansiedade pra encontrar vocês novamente nos próximos episódios. Sigam o nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast. Se inscrevam em sua plataforma de podcasts preferidas e no YouTube, se você preferir ouvir por lá. O Meandros é produzido por mim, Luciano Queiroz, Renata Fontaneto, Luiz Bento, Ana Martins, Beatriz Alves e Vitor Nascimento. A edição de som é do Thiago Migo e o tema do programa foi composto e interpretado pelo Gustavo Heineken e Henrique Andrade.